segunda parte da nossa videoaula, nós iremos definir as componentes de um vetor. Então, vamos lá. Eu começo relembrando a definição de seno e de cosseno. O seno, como vocês sabem, seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, como está escrito aqui. Cateto oposto a y, hipotenusa a. A partir dessa expressão, eu passando o a para cá, eu determino a y. Então, eu consegui definir o AY em termos do seno do ângulo. De forma semelhante, eu defino o cosseno e a partir do cosseno eu encontro a componente AX. Então, cosseno de um ângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. AX, está digitado errado, AX dividido por A, e a partir dessa expressão determina AX igual a cosseno de alfa. Dessa maneira eu defini tanto a componente vertical quanto a horizontal. Encontrei as componentes. Como é que eu determino o próprio ângulo? Porque o que acontece é o seguinte: tendo as componentes, eu posso encontrar o módulo de arco. Isso aqui é para ser um arco. Para eu definir completamente o vetor, eu preciso da direção e sentido. Então, eu preciso encontrar o valor específico do alfa, para que eu saiba o módulo, direção e sentido. Como é que eu determino o alfa? Quando eu conheço as componentes do vetor. Então, para isso, eu faço uso da definição de tangente. Tangente de um ângulo, no caso do alfa, é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, que nesse caso fica AY sobre AX. Se eu conheço a tangente, como é que eu determino o ângulo? Pelo inverso da tangente. Então, o alfa vai ser o arco tangente de AY sobre AX. Lá na sua calculadora, você vai encontrar que o arco tangente está escrito como sendo tangente a menos 1. Então, essa funçãozinha que você vai determinar na prática, né? Na prática, você vai utilizar a sua calculadora para determinar o ângulo alfa. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo de como determinar um vetor utilizando as suas componentes. Neste caso, eu tenho aqui que a componente x do vetor é 8, a componente y é 6. Utilizando o teorema de Pitágoras, essa formulazinha bonita, eu determino o módulo do vetor, vai dar 10 centímetros. E agora eu só preciso da direção e do sentido, para a coisa ficar completamente bem definida. E isso eu faço utilizando a fórmula mágica que eu tenho aqui, né? A alfa é o arco tangente de AY sobre AX. Então eu utilizo a minha calculadora, tangente a menos 1, de AY, que nesse caso vai ser 6, divido por AX, que nesse caso é 8. Fazendo tudo isso, eu determino o ângulo alfa. Então, se eu sei o módulo e sei o ângulo, eu determinei o meu vetor. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula resumida a respeito das componentes de um vetor. Nos próximos vídeos, nós iremos aprender outras coisas muito interessantes a respeito dos vetores. Então, continua aí, se mantém firme, toma um café, descansa e retorna.